E na reunião de vendas, como que eu faço? Quais são as perguntas que eu uso? Anote aí. Primeiro, qual o resultado organizacional? O que a empresa quer alcançar? São aqueles verbos aumentar ou reduzir. Eu quero aumentar as vendas, eu quero aumentar o engajamento dos funcionários. O que eles querem aumentar e o que eles querem reduzir? Esse é o seu foco. Identificar qual o resultado ou quais resultados que o seu cliente quer alcançar. Então, essa é a primeira pergunta. Isso, o que o seu cliente quer reduzir ou aumentar? Esse é o resultado organizacional. Segundo, qual é o público-alvo? Então, eu preciso saber quem são as pessoas que vão ser treinadas. São os líderes, mas quem são esses líderes? Qual a faixa etária? E qual o gênero? Se é mais homem, mais mulher, mais novos, mais velhos? O que eles já sabem? Quantos treinamentos eles já tiveram nessa área? Há quanto tempo que eles estão na liderança? Qual o estilo de liderança que eles atuam? Qual o estilo que a empresa quer adotar? Eu preciso conhecer o público-alvo. Primeiro, resultado organizacional, verbos aumentar e reduzir. Segundo, o público-alvo, quem são as pessoas que serão treinadas. E terceiro é fundamental, anote aí. Você vai começar a identificar os seus objetivos de aprendizagem. E aí a primeira pergunta é: o que as pessoas precisam fazer para alcançar esses resultados? E aí nós vamos destrinchar essa pergunta em mais três. Então, o que as pessoas precisam fazer para atingir esse resultado que a organização quer alcançar? Aí você destrincha em mais três. Primeira dessas três, o que os funcionários precisam começar a fazer? Então as perguntas são começar, parar e modificar. A primeira é: o que os funcionários, colaboradores, servidores, aí eu tenho que cuidar a linguagem. Se eu estou com um órgão público, não é funcionário, é servidor. Algumas empresas preferem a expressão colaborador, outras são empregados, outras são funcionários. Eu tenho que entender qual a linguagem adequada daquele cliente. Então, a primeira pergunta é: o que os funcionários precisam começar a fazer para atingir aquele resultado? A segunda, o parar. O que os funcionários precisam parar de fazer que está atrapalhando de alcançar aqueles resultados? E a terceira, o que os funcionários precisam fazer de forma diferente em comparação ao que eles estão fazendo hoje. O que eles precisam fazer de forma diferente em comparação ao que eles estão fazendo hoje. Então, essas três perguntas estão dentro daquela primeira, que é: o que as pessoas precisam fazer para alcançar os resultados? Ciro, eu preciso fazer as quatro? Não necessariamente. Às vezes você faz essa primeira pergunta e o cliente já começa a responder. Se não, você vai detalhando, mas certo, e o que eles têm que parar de fazer? E o que eles precisam começar a fazer? E o que eles têm que fazer de forma diferente? Então, dentro desta pergunta tem o começar, o parar e o modificar. Termina aí? Não, tem mais uma. E aí a próxima pergunta, você também pode destrinchá-la, mas é relacionada aos três. Por que eles não estão fazendo isso? Já que eles precisam começar a fazer, por que eles não estão fazendo? Então, ela vai se relacionar com aquela primeira, que é o que eles precisam começar a fazer. Depois, por que eles estão fazendo isso? Que ela se relaciona com aquela, o que eles precisam parar de fazer. Aí você depois vai perguntar, mas por que eles estão fazendo isso? E a terceira, por que estão fazendo isso dessa forma? Já que eles têm que fazer de uma forma diferente. Então, as três perguntas, elas vão ter mais três, trazendo o seu oposto do porquê que a pessoa não está fazendo, ou se ela está fazendo algo errado, por que ela está fazendo, ou se ela está fazendo dessa forma, por que ela está fazendo dessa forma. Precisa de mais? Pode ter outras, mas essas são perguntas-chave para você fazer na reunião de identificação de necessidades. Depois de feito isso, de você fazer essas perguntas, o que vai aparecer? Quais informações que você vai ter? Lembre-se, pergunte, dê tempo do cliente responder, registre, peça permissão logo no início da reunião, dizendo que você vai anotar, vai escrever, vai digitar o que ele está respondendo. Às vezes ele não vai ter a resposta na hora, vai ter que chamar outra pessoa, mas é importante que em uma, duas reuniões você consiga levantar essas informações, porque elas
vão te direcionar para o treinamento. Mas o que vai aparecer? Vai aparecer questões relacionadas ao ambiente. Então, muitas vezes, por que ele não está fazendo aquilo? Tem alguma coisa na cultura, no ambiente de trabalho que está impedindo a pessoa de fazer. Isso não é necessariamente treinamento, mas é importante você saber, porque com esse diagnóstico você tem uma moeda poderosa de ajudar o seu cliente a perceber onde que ele precisa mudar, além do treinamento que você vai ministrar. Olha que rico isso. O que mais que pode aparecer que não é de treinamento? Pode ter problema de liderança, pode ter problema de equipamento, de sistema, de software, tudo isso pode aparecer no seu diagnóstico. E o que são coisas de treinamento? Você vai perceber que as pessoas não estão fazendo porque elas não sabem, não têm conhecimento. Aí é treinamento. Elas não estão fazendo porque o nível de habilidade é baixo ou não tem habilidade. Não sabe dar feedback, não sabe fazer uma reunião. Treinamento. Pode ser por uma questão de hábito, tem maus hábitos de gestão do tempo. Você vai dar um treinamento sobre mudança de hábitos na gestão do tempo. Pode ser de valores, não estão alinhados com os valores organizacionais, você vai dar treinamento. Pode ser relacionado à cultura, você vai dar treinamento que vai começar a impactar a longo prazo na mudança da cultura daquela organização. Então, esse terceiro ponto ele é fundamental. Vou recapitular as perguntas, vou falar novamente para você anotar aí. Então, são 3 pontos aqui. O primeiro ponto, quais são os resultados organizacionais, que são os verbos aumentar e reduzir. Segundo ponto, que é o público-alvo. Terceiro ponto, os objetivos de aprendizagem. E aí aqui tem uma pergunta-chave que você pode destrinchá-la em mais 3. Qual é a pergunta-chave? O que as pessoas precisam fazer para alcançar esses resultados? Você pode fazer essa pergunta ou você pode destrinchar em outras 3, que é o começar, parar e modificar. O começar, depois vai ter uma outra pergunta complementar. O parar vai ter outra pergunta complementar e o modificar vai ter outra pergunta complementar. Tá? Então, o começar, o que os funcionários precisam começar a fazer? E qual a pergunta complementar? Por que eles não estão fazendo isso? O parar, o que os funcionários precisam parar de fazer? Qual a pergunta complementar? Por que eles estão fazendo isso? E o modificar, o que é que os funcionários precisam fazer de forma diferente? E qual a pergunta complementar? Por que eles estão fazendo desta forma? Então, são 3 perguntas que se transformam em 6 perguntas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Ciro Daniel e se você curtiu esse conteúdo, toda segunda-feira eu estou ao vivo aqui no YouTube, onde eu falo sobre aprendizagem corporativa, aprendizagem lúdica, metodologias de aprendizagem como Lego Serious Play, aprendizagem baseada em jogos, mágica corporativa, entre outras metodologias. Se inscreva no canal, curta o vídeo e participe da nossa próxima live na segunda-feira.